Olá a todos, meu nome é Kaline Gabriela. Eu vim aqui para falar um pouco sobre o texto que a gente está trabalhando essa semana, né? Filosofia e Ética, aqui na disciplina de Ética Profissional. E eu trouxe aqui alguns conceitos que é tratado nesse texto. Os primeiros conceitos, né, é o conceito de ética e moral. E como a gente vê no texto, apesar desses conceitos originalmente serem sinônimos, eles possuem várias definições diferentes, tem várias, diversas distinções entre essas duas palavras, entre esses dois termos. A ética, geralmente, ela é mais relacionada à vida pública, enquanto a moral, ela é relacionada ao comportamento privado dos indivíduos. Por isso que muitas vezes a gente vê sobre ética na política, ética profissional, porque a ética, geralmente, ela é relacionada com a vida pública. Porém, aqui nesse texto, o autor ele vai trazer para a gente uma outra distinção entre esses dois termos, tá? Que é bem consagrada no campo da filosofia. E esse conceito que ele vai trazer, essa definição distinta que ele vai trazer, nessa definição, a ética ela é entendida como a teoria da moral, como se fosse a filosofia da moral. Então, a ética vai, nessa definição que o autor trouxe para a gente, ela vai estudar o comportamento humano, vai investigar o que é bom e o que é mal, e de que maneira que esses termos foram estabelecidos, histórica e teoricamente, né? De que forma que surgiram essas normas morais. E aí a moral vai ser outra coisa. A moral, no caso, seria o comportamento real dos indivíduos. No caso, é a prática. Como os seres humanos se comportam em relação às regras e aos valores que lhes são propostos. Então, a ética vai estudar de que forma que são estabelecidos essas regras, esses valores, essas normas de conduta, digamos assim, enquanto a moral é literalmente o comportamento real dos indivíduos. E aí, seguindo aqui, a gente vê um pouco sobre a definição de senso moral. E o senso moral, ele é basicamente a empatia. É quando a gente se sensibiliza com alguma situação difícil. Por exemplo, a gente se sensibiliza com a quantidade de pessoas passando fome, enquanto há um desperdício enorme de comida, de alimento. E esse senso moral, ele vai confrontar, ele vai trazer um confronto moral pra gente, né? A gente vai confrontar essas situações difíceis, né? Então, assim, seja notícia de pessoas passando fome, pessoas e até animais que são mortos pela violência no trânsito, pela violência em si, né? E aí isso vai trazer pra gente, né, essa consciência moral. Então, o senso moral e a consciência moral estão bem relacionados, porque é aquilo que vai fazer a gente pensar, a gente analisar essas situações, confrontar essas situações difíceis que a gente está aí cercado delas todos os dias, né? A maldade do ser humano, a violência, a crueldade, né? Tanta gente que desperdiça comida enquanto várias outras pessoas passam fome. E a gente entra nesses conceitos, né? Então, assim, se por um lado a gente constata que a moral existe desde que há civilização, por outro a gente vai sempre ter dificuldade para entender o porquê que a gente tem que ter uma moral, né? E isso entra bastante, né, nessa questão do senso moral. A gente tem uma dificuldade em entender isso, que a gente pensa assim, para viver a gente tem que ter uma norma, seja ela escrita ou seja ela não escrita. Isso vai reger, isso vai determinar a nossa convivência em sociedade. Então, muitas pessoas, a gente sabe que isso existe desde sempre teve uma norma, sempre teve um padrão a ser seguido, porém ninguém nunca vai entender o porquê desse padrão, porquê dessas normas, né? Por que a gente tem que ter um conjunto de normas e padrões para ser seguidos, para a gente poder viver bem em sociedade. E aí o autor ele traz para a gente a questão das éticas, né? Os tipos de ética ou a antiguidade da ética, é mais fácil a gente dizer assim, porque a gente tem as éticas antiga, medieval e moderna. Então, assim, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, quando a gente fala de lei para os animais, a gente sabe que isso é da natureza animal. E aqui, de maneira geral, na história e no comportamento humano, são apresentados para os seres humanos, são apresentados 3 pontos da norma moral, que é a ética antiga, medieval e moderna. Para alguns, né, a ética ela pode ser descrita em códigos escritos ou não, né,
Então, assim, para uns pode ser descrita em códigos escritos e para outros não. Então, assim, a ética, ela existe desde a antiguidade. E, em primeiro lugar, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre os antigos, né? Sobre a ética antiga. Para os antigos, a ética, cujo modo era a virtude, cujo fim era a felicidade, então assim, né, para eles, a ética ela se realizava pelo comportamento virtuoso. O que é esse comportamento virtuoso? Ele era entendido como a ação que era conforme a natureza. Então, para os antigos, a ética eram aquelas ações que estavam de acordo com a natureza, sendo por natureza um ser racional, o ser humano deveria ser por natureza um ser racional, e virtuoso, e ele dominava as suas paixões e se deixava ser guiado pelas razões. Esse é o comportamento ético dos antigos, estabelecido pelos antigos. Essa forma de ética, ela dá normas à vontade humana para que essa possa deliberar corretamente, né? Então, nesse caso, a norma ela é vivida e aceita como se fosse estabelecida e definida por algo que os gregos dominaram, physis, ou natureza, por uma natureza que está acima de cada indivíduo e é igual em todos. Ou seja, o que dominava ali, o que ditava as normas do comportamento humano era a natureza. Nesse caso, né, fazer o bem significa cumprir a lei da natureza. E aí, em segundo lugar, a gente trata aqui da Idade Média, a gente traz aqui da Idade Média, que é onde os seres humanos eles já assumiram e assumem, né, um código de regras. O código aí, a ética aí já não é mais determinada pela natureza. Eles já assumem aí um código de regras como se fosse estabelecido por um ser superior, por Deus, no caso. E assim, fazer o mal, no caso, para os cristãos, é descumprir qualquer mandamento divino qualquer mandamento divino que foi revelado por Deus. Então, assim, a moral, nesse caso, a moral, ela torna-se diretamente o cumprimento de um dever ali estabelecido fora de nós, por uma força maior, por um ser superior. Isso é que, esse ser superior, no caso aqui dos cristãos, Deus é que ditaria as normas éticas e morais, a forma como as pessoas viveriam. Então, dessa forma, né, como eu falei que a moral é o cumprimento desse dever estabelecido fora de nós e não uma combinação entre lei da natureza e autonomia humana. Já não é mais algo estabelecido pela natureza. É algo que foi estabelecido por um ser superior. No caso da moral cristã, por exemplo, a gente parte do pressuposto de que a existência humana e a vontade humana estão marcados por um pecado original, né, que nos torna fracos para cumprir essa lei moral divina sem o auxílio da própria divindade, sem o auxílio do próprio Deus, no caso. E mesmo assim, a gente é livre para poder cumprir ou não essa ética moral determinada por Deus, no caso.